Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Kendra Podcast, agora episódio número 2. E aqui do meu lado, como sempre, Tislane Alcântara, minha host e host do podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindo. Ô Tis, e aí, qual vai ser o assunto de hoje? Olha, a nossa cor de roupa já diz muita coisa, É verdade, viu? isso é verdade. A gente está aproveitando o mês de outubro rosa para a gente falar um pouco sobre esse assunto que é muito importante. E nosso tema é a importância das empresas para a prevenção do câncer de mama. E para falar sobre esse assunto, nós escolhemos simplesmente o melhor nome do mercado sergipano, quiçá do Brasil, para estar aqui conosco nos dando uma aula sobre esse tema tão tabu, né, doutor? Que a gente vai falar aqui. O câncer, ele não é um assunto fácil de lidar, não é um tema que todo mundo gosta de tratar e deveria, a gente vai ver isso aqui, e por isso a gente convidou esse que é um dos maiores nomes do Brasil nessa especialidade, né? Apresenta ele pra gente, Tícia. Vamos lá, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o doutor. É um pouquinho porque o currículo dele é extenso, tá, gente? Então é um pouquinho mesmo. É muito extenso, tá? A gente ia passar o podcast todo aqui falando, mas eu só vou falar alguns tópicos principais. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe, é especialista em clínica médica, hematologia e hemoterapia. Atualmente é o vice-presidente da ClinHard e diretor técnico da clínica Oncoimatos. E também consultor especialista para diversas empresas na área de oncologia. Também palestras no Brasil e também no exterior, justamente nessa área de oncologia mamária, uro-oncologia, oncologia digestiva e ginecológica. Então, esse é um pouquinho do que ele faz, né, atualmente. Doutor Nivaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e que espero que nós saímos daqui muito mais conhecedores desse tema que é tão importante. Obrigado, Franklin. Obrigado, Tice. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Kendra Podcast. Obrigado. Realmente uma oportunidade ímpar. Esse podcast sergipano, hoje no segundo episódio. E a gente vai conversar sobre esse tema tão importante, que é o Outubro Rosa, que é o câncer de mama. E o que será que isso tem a ver com as empresas? O que será que isso tem a ver com o empreendedorismo? Que é o carro-chefe do Kendra Podcast, né? Será que esses temas se encontram de alguma forma, né? Sim, o grande desafio é entender que tudo é empreendedorismo e que esse assunto não pode ficar de fora. Acho que tem várias dúvidas aqui, gente, muitas dúvidas. Muitos colegas empresários mandaram muitas perguntas. A gente teve dificuldade em filtrar quais seriam as que a gente traria para o doutor, por ser um podcast voltado para empresas. Mas, assim, acho que a primeira pergunta, doutor, acho que todo mundo tem essa dúvida e o Outubro Rosa nos remete a isso. O que é o câncer? Todo mundo pode ter câncer, só algumas pessoas podem ter câncer. Vamos começar quebrando esse tabu de falar de um assunto e, acho que mais além, esse tabu de falar até o nome câncer, o quanto isso impacta e prejudica o processo de prevenção, de falar de tratar sobre. Tá, veja, câncer vem do grego karkinos, que quer dizer caranguejo, né? E por que esse nome apareceu? Por que apareceu esse nome caranguejo? Porque desde antigamente, quando se cortava o tecido tumoral e percebia que existiam como se fossem patas invadindo o tecido normal. Então é aí como se fossem patas de caranguejo. Então é aí que apareceu a primeira característica do câncer. É um tumor, uma proliferação tumoral, é um tecido que aparece dentro do órgão, dentro de um tecido normal e que tem essas patas que invadem o tecido. Com o passar do tempo, a gente começou a entender mais sobre isso. Então, não só qualquer pessoa pode ter câncer, como qualquer animal superior pode ter câncer. Então, a gente tem câncer nos cavalos, nos gatos, nos cachorros, nos mamíferos, que são os animais superiores, têm câncer. Além de qualquer pessoa pode ter câncer, o câncer pode acontecer em qualquer idade. Mas existem as faixas etárias mais comuns do câncer. Por que isso? Porque as crianças, os fetos, os bebês, as crianças, elas têm uma capacidade de reprodução das células muito maior. As células delas estão muito mais treinadas para se reproduzir. À medida que a gente vai ganhando idade, as nossas células vão desacelerando a sua capacidade reprodutiva. E aí, quando alguma célula tem uma alteração naquilo que a gente chama de material genético, e existe um despertar dessa célula para a reprodução, essa célula pode ficar anárquica
e gerando várias outras células que vão se reproduzindo de uma forma anômala e desrespeitando o ambiente onde elas estão. E é por isso que elas vão tornando-se invasivas e elas vão adquirindo a capacidade de entrar na corrente sanguínea ou entrar na corrente linfática, e essa capacidade a gente chama de metástase, que é passeando pela corrente sanguínea ou passeando pela corrente linfática, invadir outros órgãos. Então, essa é uma explicação um pouco assim geral de duas capacidades do câncer. Uma capacidade do câncer que é a invasão no local, e a segunda capacidade do câncer que é gerar células que passeiem pelo corpo e se alojem em outros lugares. A gente chama isso de metástase. Mas essas não são as duas únicas características do câncer. O câncer tem uma terceira característica, que é secretar substâncias que prejudicam o funcionamento do corpo normal. Então, uma pessoa que tem câncer e o câncer em atividade, ela fica recebendo substâncias pelo corpo que deixam desanimada, sem apetite, assim, desfalecidas, com humor deprimido, sem conseguir dormir direito, o raciocínio lentificado. O câncer, ele afeta a pessoa num tamanho muito menor do que o feto. A mulher dá à luz feliz e ela pode amamentar assim que ela dá à luz. O câncer pode matar num tamanho muito menor do que um bebê. O bebê, ele nasce com 3 quilos e a mulher tem capacidade de amamentar no momento do nascimento. O câncer pode matar com 500 gramas. Por quê? Porque ele secreta substâncias que vão envenenando o corpo do portador. É uma outra característica do câncer. O câncer é um tabu, Franklin, você falou muito bem. Isso é fato, né? Quando eu voltei da minha residência, eu estava no elevador, eu vou contar uma história que ela é para ser engraçada. É para ser engraçada. E eu estava no elevador, no condomínio que eu estava morando, e eu estava vestido num jaleco, o jaleco estava escrito assim, Dr. Nivaldo, médico oncologista. E tinha um estetoscópio no meu pescoço. E a moça estava no elevador comigo e disse, você é médico? Eu disse, sou sim, desse doutor. Sou sim. O que é que você é? Eu disse, sou oncologista. Eu disse, o que é que faz um oncologista? Aí eu olhei para ela e disse, trata de pessoas com câncer. Cruz, credo, Virgem Maria. Ela virou de costa para mim e foi se afastando, como se eu fosse... Contagioso. Não, mas extremo. Eu só fosse um fogo, assim, que eu ia queimar ela na mesma instante. E eu fiquei pensando no fantasma que aquilo deveria representar para ela e na potência que aquilo precisava que ela se afastasse de mim. Dentro do elevador, eu tive medo dela sei lá, dela encostar na parede assim. E eu fiquei pensando assim, no tabu que isso é. Inúmeras pessoas já me disseram, não fale essa palavra. Isso é um tabu. Existem pessoas que dizem aquela doença, ou tem pessoas, né, fala tá gripadinho, né, tá com aquela coisa, não fale que vai. Isso atrapalha, doutor, o trabalho de vocês médicos para a conscientização da prevenção? Franklin, veja, se um dia a minha casa tiver num incêndio e a minha esposa me ligar e disser, a minha casa no incêndio, e a minha esposa me ligar e me disser, eu esqueci a torrada no fogo e você vai achar um pão queimado, eu não vou ter a menor noção da verdade. E isso vai prejudicar demais que eu tenha uma abordagem correta sobre o problema. E até a emergência de tratar aquilo. De tudo. Então, assim, se um dia, né, alguém que eu amo capotar o carro e teve um acidente grave e eu receber um telefonema dizendo o pneu furou, chega já, eu não vou ter noção do tamanho do problema e de que forma eu posso reagir a isso. Gripe é uma coisa, resfriado é uma coisa. Verdade. Câncer é outra coisa. A humanidade tá saindo agora de uma grande pandemia chamada Covid. Se as pessoas que tinham Covid fossem tratadas como um resfriadozinho, sim, uma conjuntivitezinha, nós não conseguiríamos salvar esse número de vidas que nós salvamos por sermos enérgicos, fortes e rápidos com os casos que foram necessários. E colocá-los no hospital ou colocá-los na UTI no momento em que foram necessários. Eu estou fazendo um paralelo, Franklin, com você para dizer, quando é um resfriadozinho, tudo bem, sim, um chazinho e fica em casa. Quando
agora no paralelo do Covid. Quando era Covid e precisava ir para o hospital, ou precisava internar, diversas vidas foram salvas por essa atitude enérgica. Quando é uma questãozinha, ótimo. Quando é câncer, por que esconder se existe tratamento? Os tratamentos estão ficando cada vez mais modernos. Existe cura em 60% dos casos. E mesmo os pacientes que não são curados, eles conseguem ter uma vida com excelente qualidade de vida. Então, assim, quem ganha com esse comportamento infantilizado ou com esse comportamento de enganação? Eu tenho uma postura de ser contra isso, da mesma forma que eu sou contra uma casa em incêndio e alguém diga é porque não está incêndio, não se trata disso, foi só uma torneira que esqueceram aberta. Não, é um incêndio, vamos agir, vamos chamar o bombeiro. E da mesma forma que alguém com Covid grave, vamos correr rápido e vamos resolver isso, do que não, dê um chazinho, não. Cada problema precisa ser dimensionado do seu tamanho e ser abordado desse tamanho. Eu acho que isso provavelmente se dê, doutor, porque primeiro que lá no passado, quando a pessoa é diagnosticada com câncer, a gente entende que existia uma taxa de mortalidade muito grande. Então era quase que uma sentença de morte. Então até falar de câncer ou dizer, olha, você está com câncer, era quase sentenciar a morte. Só que essa cultura dos nossos avós, bisavós, elas continuaram existindo entre as famílias. Só que, por exemplo, o senhor disse que nós temos uma taxa, né, de cura de 60%. Essa é uma taxa muito positiva. E talvez essa informação não chegue aonde tenha que chegar para que a gente possa dizer, olha, fala de câncer sim, fala para sua filha fazer um autoexame, fala para o seu filho, porque muita gente acha, né, a gente vai falar sobre isso, que o câncer de mama, por exemplo, que é o tema maior, né, do Outubro Rosa, mas óbvio que são todos os cânceres, é sobre o câncer de mama e não acomete só as mulheres, né? Muita gente acredita que só as mulheres. Eu estava lendo que o índice de mortalidade nos homens é maior porque ele só diagnostica tardiamente, ou seja, ele só vai saber que está com câncer muito tarde, porque ele não tem o treinamento ou não é um assunto tratado comumente para fazer o autoexame, como é feito com mulher. Como é que você vê o impacto dessa desinformação? Ou como você disse, falta de interesse, porque o senhor pergunta a quem interessa desinformar, essa falta de interesse tem dificultado os resultados? E se essa informação chegasse, esse 60%, conseguiria chegar até os 80, 75, 90? A sua colocação, Franklin, é brilhante. Aqui a gente já entra na primeira interseção das empresas e do empreendedorismo com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer. A maior arma que nós temos na promoção de saúde é a informação. E o lugar onde as pessoas se encontram é no trabalho. As pessoas em idade produtiva, elas estão no trabalho. Elas não estão na escola e elas não estão perambulando pelas ruas, elas estão no trabalho. Perfeito. E elas passam a maior parte do tempo no trabalho ou com interações de colegas de trabalho. Então, tanto Outubro Rosa quanto Novembro Azul é momento de todos se alertarem para o câncer de mama e para as doenças do homem, porque todos nós somos ou estamos em íntima relação com homens e mulheres. Então, Outubro Rosa diz respeito a todos nós e Novembro Azul diz respeito a todos nós, porque nós todos somos homens e mulheres, ou amamos, interagimos e temos colegas de trabalho, somos filhos de homens ou mulheres, somos esposos de homens ou mulheres, enfim, somos todos homens e mulheres. Então, não é verdade que Outubro Rosa é coisa das mulheres e Novembro Azul é coisa dos homens. Espera aí, meu pai é homem, minha esposa é uma mulher, enfim... É preciso que haja o interesse das empresas e que as mulheres vão ouvir palestras sobre câncer de próstata e que os homens vão saber o que conversar sobre câncer de mama. Que eles vão ensinar em casa, né? Vão ensinar. Exato, e o homem tem uma colega de trabalho, o homem tem a namorada, o homem tem a irmã, o homem tem a mãe. E esse tema, Tis, é muito importante o que você está colocando, porque chega de ser um tabu. Que o homem diga, meu amor, ou minha irmã, ou minha colega de trabalho, como é que você fez a sua mamografia esse ano? Está em dia o exame seu ginecológico? Ou o contrário também, que a colega diga, ou que a namorada diga, ou que a irmã diga,
é o momento de você dar uma olhada no seu urologista. Como é que está como é que está a sua urina? Como é que estão as suas questões masculinas? Fazendo a cobrança ou dando Sim. toque para o seu companheiro, para o seu colega de trabalho, para o seu amigo, para o seu namorado. Enfim, todos somos homens e mulheres. E eu aqui não me refiro em nenhuma hipótese à identidade de gênero, a questões de orientação sexual. Não se trata em nada disso. Eu estou falando da biologia do corpo. Sim. E é justamente nisso que todos podemos nos cuidar. Então, os meses estão pareados porque estamos todos juntos. Nas empresas, estamos todos juntos. Então, é importante que todos vamos para palestras que devem ser promovidas nas empresas de Outubro Rosa. Não são palestras para mulheres, são palestras para todos. E Novembro Azul não são palestras para os homens, são palestras para todos. Porque todos poderão se alertar, prestar atenção. E aí lembrar que em casa meu pai não fez ainda e eu vou levar para o meu pai, eu tenho um vizinho, eu namoro com um cara assim, e assim vai. E vai propagando isso, que é a coisa mais importante, porque as empresas são um veículo importantíssimo de informação. São o veículo mais potente de informação que existe. A informação jogada pela rua ela é perdida. E nessa faixa etária, a informação não está mais nas escolas. A informação nessa faixa etária está nas empresas. Então, a importância do Kendra Podcast, a importância que vocês estão dando, a visibilidade que vocês estão dando, eu sou muito grato. Porque cabe aos empresários esse veículo de informação e abandonar o sexismo. Não existe essa necessidade, é o contrário, eu enxergo isso, porque todos precisamos cuidar da sociedade. Quando alguém, e aqui João ou Maria, independente de ser cis ou trans, eu não faço nenhum tipo de juízo disso, não existe esse rótulo. Quando João ou Maria diz Outubro Rosa, vamos prevenir câncer de mama, Novembro Azul, vamos cuidar da saúde do homem, a gente está cuidando da sociedade. Sim. E o senhor fala muito isso, e eu costumo dizer, a saúde é unissex, né, doutor? Não existe isso, é biológico. É biológico, então, somos todos seres humanos, todos somos gente. Então, quando a gente cuida de gente, a gente está cuidando também da empresa. Sim. E enxergar isso e saber cuidar ter esse olhar sobre as pessoas e sobre a humanidade é empreender. As pessoas podem estar se perguntando agora em casa, mas o que é que isso tem a ver com empreendedorismo? O que é que tem a ver com falar de empresa? O maior patrimônio, isso é caso de estudo, o maior patrimônio de uma empresa é a sua mão de obra, é o seu capital humano que a gente fala. E entender que cuidar do seu capital humano é cuidar da empresa, e como o senhor falou, cuidar da sociedade, porque toda empresa presta um serviço, ela existe para prestar um serviço, seja ele qual for, né, Tícia? Então, acho que as pessoas, os empresários, os empreendedores precisam se conscientizar que o seu papel é muito importante na sociedade, porque ele é fomentador de comunicação, de informação, né, de conscientização. Acho que a palavra conscientizar é muito ligada a algo paradoxal, mas não, você pode conscientizar muita coisa, coisas triviais do seu dia a dia. A gente fala de Outubro Rosa, aproveitando, então eu vou perguntar ao senhor quando surgiu e para que serve o Outubro Rosa, se foi o mês de outubro e o Outubro Rosa que começou esse movimento multicolorido do ano todo, porque hoje nós temos cores para todos os anos. Meses, né? E que bom, porque a gente começa a dar significância nesses temas tão, né, complexos que só eram da área de saúde. Olha, só quem fala sobre isso é médico e o paciente que está com essa doença. A sociedade não tem que se meter. Já vou fazer uma pergunta para a Tícia. Tícia, qual foi a primeira vez que você ouviu falar na sua casa sobre prevenção e exame de toque? Como mulher, acho que é um tabu e eu vou fazer esse teste. A gente não ensaiou isso, mas eu queria fazer esse teste. Você chegou a ouvir dentro de casa, Tícia, que é muito, né, de uma família muito religiosa, né? E aí eu estou perguntando por isso, da né? minha volta. Eu sou, né, são 3 filhas, né? Mas respondendo sua pergunta, só quando minha mãe vai marcar, né? Só ouvindo mesmo, ela, vou marcar. Era comum para o seu pai exame. falar sobre isso? Não. Era cômodo para o seu pai falar sobre isso? Não, e realmente, atualmente, a gente ainda fala pouco, né? Se a gente parar para pensar, a gente ainda fala pouco, dentro não só do ambiente familiar, mas também no ambiente empresarial mesmo, né? E a gente precisa gerar esse interesse, essas conversas, para que isso se torne um hábito, né? De falar sobre esses assuntos. E dentro de casa mesmo, eu acho que é fundamental
fundamental, né? Começar a envolver sua família nesses assuntos. Então, no meu caso, eu ouvi muito pouco mesmo, só questão de marcação de exame, minha avó, minha mãe, vou marcar, mas não de sentar, conversar, né? Olha, né? Você vai ter que fazer isso e essa orientação, né? Realmente a gente tem essa dificuldade mesmo de parar para conversar com a família, com o filho, desses assuntos importantes que são necessários para, né, o crescimento da pessoa. E é a família que traz o legado, né? O que a gente aprende com nossos pais, a gente replica para os nossos filhos e assim sucessivamente. Mas, doutor, como é que surge o Outubro Rosa? Tá. Veja, vocês colocam várias questões que são extremamente importantes. O Outubro Rosa surge nos Estados Unidos em 1985 e ele surge em consequência do diagnóstico de câncer de mama da esposa do presidente. Esse é um ponto. Vocês percorrem diversos assuntos e eu queria chegar onde vocês colocam que é no assunto do tabu e da quebra do tabu. Eu já fiz palestra de Outubro Rosa para estivadores e para trabalhadores de mina, em que 90% são homens. Sim. Justamente por acreditar que o homem não existe só. Ou ele é colega de uma mulher, ou ele é filho de uma mulher, ou ele é esposo de uma mulher, ou ele é vizinho de uma mulher, e ele precisa entender o que é o Outubro Rosa. E foi maravilhoso. Eu já fui dar palestra de Outubro Rosa na plataforma de petróleo. Lá a maioria é homem. De novo, vamos ouvir sobre isso. Como é que funciona a prevenção das questões da saúde feminina para você que é esposo, ou para você que é filho, para você que é vizinho. Eu acho a questão da partilha do conhecimento e a questão da circulação do conhecimento é revolucionário. Um esposo que chega em casa dizendo: eu aprendi sobre a sua saúde, eu aprendi sobre o funcionamento do seu corpo. Ou um filho que chega em casa e diz: mamãe, eu cuido de você, eu sou homossexual e cuido de você porque eu aprendi que o seu corpo é assim, assim, assado. Então, assim, são aspectos que eu julgo da extrema importância. Além, é óbvio, da mulher que aprende sobre si. Sim. Eu não estou tirando essa importância. Mas, e da mesma forma, a mulher que chega em casa e diz: eu aprendi sobre o funcionamento da sua próstata, meu marido, ou meu filho, ou meu pai, e você precisa se cuidar dessa forma, isso é fantástico. Então, e é isso que você colocou, Tis, você colocou muito bem, que é a possibilidade desses assuntos serem dialogados, serem ventilados em casa. Mesmo em casa, existem mulheres de diversas faixas etárias. Então, tem as crianças que não menstruaram ainda, tem as que já menstruaram, mas que não tiveram filhos, tem as que já tiveram filhos, tem as que estão na menopausa. Então, quando existe a conversa entre essas mulheres, existe um enriquecimento recíproco gigantesco. O patrimônio e a ventilação das informações e das experiências pessoais enriquece a todos. E eu acho que essa possibilidade desse enriquecimento recíproco não pode ser esquecido. É claro, como profissional de saúde, eu quero e vou dar informação da melhor qualidade. Só que nós não podemos monopolizar o conhecimento. E a gente vive na era da chamada infotoxicação. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos temos dentro do bolso um arsenal de informação que é gigantesco. E aí, quando a criança vai ler, o adulto vai ler e não sabe o que está lendo, pode ficar intoxicado, ao invés de ficar informado. Eu imagino quantos pacientes não chegam no seu consultório, doutor, com o diagnóstico pronto, né? Do Google, né? Todos. Acho que tem médico que diz assim: todos. Não olha na internet, pelo amor de Deus. Veja, eu não digo isso não. Agora eu digo assim: cuidado. Eu digo duas frases, quem é meu paciente sabe. A primeira frase é: eu não minto nunca, e de fato eu não minto para os meus pacientes. A segunda frase é: muito cuidado com o que você vai botar, né, quando você vai olhar, porque isso pode nutrir ou isso pode intoxicar você. É a mesma coisa com o que você bota na sua goela dentro. Cuidado com o que você anda comendo por aí. Tem coisa muito boa e tem porcaria. Se você aparecer com diarreia, você comeu uma porcaria. Se você ficar jóia, você come. Então, selecione o que você vai botar para dentro do seu corpo. Tanto para dentro do seu corpo quanto para dentro da sua alma. Você selecione o que você vai colocar para dentro. Tem que ter muito cuidado. Eu não coloco qualquer coisa para dentro de mim, nem comida, nem conhecimento. Sim. E nem opinião das pessoas. Eu acho que tem muito disso. Eu acho
na área médica é engraçado porque diagnóstico de doença de internet é complicado, porque sintoma é igual em várias doenças, né? E aí é muito engraçado, você tá com a dor no braço e coloca lá, dor no braço. Aí tem, pode ser isso, e com certeza, em 90% dos casos, vai ter lá na lista câncer. É óbvio. E a pessoa morre, a pessoa já volta, doutor, já marcou para o senhor, doutor Nivaldo, vim para aqui porque eu acho que eu tô câncer. Por quê? Porque eu li na internet, meu Deus. Na verdade, a internet diz qualquer coisa que você queira. Se você perguntar assim, internet, dor no braço pode ser saudade da mãe? Pergunta se vai ser, pode ser saudade da mãe. Dor no braço pode ser dívida atrasada? Pode ser dívida atrasada. Então, o cuidado que a pessoa, que qualquer um de nós deve ter com aquilo que coloca para dentro de si, seja aquilo que você dá ouvidos, a que ideia você dá ouvidos, o que você consome de informação, o que você consome de alimento, tem que ter muito cuidado. Essas coisas são difíceis de tirar da gente. Então, uma vez que você absorva uma ideia, é mais difícil de tirar. Uma vez que você absorva uma companhia, você abre o seu coração para alguém, é mais difícil de você tirar. Então, tem que ter muita vigilância para aquilo que a gente dá trela. Eu advirto sempre aos pacientes. E é comum eu atender alguém intoxicado de informação. Eu atendo, eu tenho dó, mas eu sei que a pessoa se intoxicou pelo esforço próprio, não pelo que eu dei. Mas é difícil, e eu nunca proíbo ninguém de nada, nunca, porque as pessoas são livres, elas não estão proibidas de nada, mas é uma arma poderosíssima. E como toda arma poderosa, pode fazer grandes benefícios, mas pode fazer grandes estragos. Mas existem os pontos, os lugares, acho que as fontes de conhecimento que são saudáveis pesquisar. Uma delas, não estou puxando o saco, foi também através desses canais que nós conhecemos o doutor, é que o seu Instagram você produz muito conteúdo falando sobre esse tema, não só o câncer de mama, mas diversos outros tipos de câncer. E inclusive, se quiser, pode deixar suas redes sociais, seus materiais científicos. Acho que é de grande valia para quem está assistindo o podcast que entra agora, poder saber que pode sim confiar na fonte de conhecimento, porque ela é uma fonte de conhecimento estudada, científica, que é uma coisa que é muito difícil hoje, né, doutor? Diferenciar informação de opinião. Acho que... De fato, a gente tem um cuidado enorme de só publicar as coisas que estão realmente validadas, estão certificadas. É difícil, frankly, a gente ter material certificado na internet. É muito difícil. É muito difícil, realmente. É muito difícil. E, infelizmente, tem vários profissionais, mesmo profissionais assim, de saúde, que eles não estão tendo um cuidado de divulgar alguma coisa mais assim, acertada, não. Nós temos tido cuidado, sim, nas redes sociais, Nivaldo Farias Vieira, a gente tem um cuidado de realmente colocar o que está realmente comprovado cientificamente, mas é um cuidado grande mesmo, assim, não é fácil não. E a gente fica driblando o tiroteio que a gente recebe o tempo inteiro de fake news, de informações assim sensacionalistas, essas coisas desse tipo, e que servem para vender alguma coisa, né? Tem que vender alguma coisa. Todos os dias algum paciente me manda alguma novidade, alguma coisa bem milagrosa, assim. Tome isso. Não, mas olha, eu posso tomar, não sei o que, você pode tomar o que você quiser, mas isso daí só vai dar dinheiro para o moço que está vendendo, isso aí não vai ajudar você. Nivaldo, o raio de sol cura o câncer. Tudo. Olha, já me pareceu de coisa assim, existe essa fantasia assim, mas é mais uma vez, a informação, ela combate um montão de coisa, né? E é por isso que eu acho que o Kendra Podcast ele ajuda muito, porque ele combate a desinformação. Sim. Ele dá a possibilidade das pessoas interagirem, das pessoas entenderem. E eu parabenizo vocês por esse ato de empreendedorismo. Doutor, o senhor falou sobre menstruação, né? Diferentes estágios de idades da mulher, principalmente da mulher em casa. E aí isso me remete a uma preocupação que eu acho que as pessoas precisam ter, quais são os fatores, ou os principais, já que não tem só um nem dois, são vários, os fatores de risco que precisam ter aquela atenção maior de quem está em casa? Tem fator de risco? Existe a predisposição genética? Qualquer um pode ser? O senhor já disse que pode acometer qualquer faixa etária aí, né, desde o mais novo até o mais velho. O senhor já nos explicou e agora eu já estou, né, já escolado aí em relação a quanto mais jovem, né, melhor produção de células, mais rápido,
e aí você vai envelhecendo, você perde essa capacidade de produção celular, mas existem outros fatores que precisam ser atentados para quem está assistindo a gente? Algum hábito ruim, a alimentação também? Veja, existem fatores de risco e para o câncer de mama especificamente, já que a gente está em Outubro Rosa, o fator de risco mais importante é a idade. Ele é raro antes dos 20 anos, ele é bem incomum entre os 20 e 30 anos e ele aumenta bastante a incidência depois dos 50 anos, o câncer de mama. Outro fator de idade a gente não tem como modificar. Então, os fatores de risco para câncer de mama são divididos entre aqueles que podem ser modificados e aqueles que não podem ser modificados. Então, os que não podem ser modificados. A mulher que teve uma extensão do período menstrual muito longa, aquelas que começaram a menstruar muito cedo e tiveram a menopausa muito tardia. Então, um período menstrual muito longo é um fator de risco. Defina aí, doutor. Muito cedo e muito tarde. Pronto. A menarca precoce, as meninas hoje estão menstruando cada vez mais cedo. Tem menina hoje menstruando com 9, 10 anos de idade. É uma menarca precoce. A gente chama isso de menarca, que é a primeira menstruação precoce. E a menopausa tardia é considerada tardia após os 50 anos de idade. As mulheres que não amamentaram, ou que não tiveram filhos, as mulheres que têm história familiar de câncer de mama, a mãe teve, a irmã teve, a prima teve, as mulheres que tiveram câncer de ovário têm risco de ter câncer de mama também, e as mulheres mais velhas, esses são os riscos não modificados, não tem como modificar isso. Agora, mulheres sedentárias, esse é um risco que pode ser modificado. E são mulheres em risco para ter câncer de mama. Mulheres obesas. Tabagismo. Até mama, tabagismo pode afetar com risco de câncer. Álcool. Consumo de álcool pode causar, o consumo de álcool em excesso pode causar câncer de mama. Esses fatores de risco, eles são evitáveis. Então, não bastasse todas as outras doenças que a atividade física previne e que a mulher mantida no peso adequado previne, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, uma série de doenças que a mulher saudável, que o ser humano saudável tem prevenido, osteoporose, demência, um montão de coisa, câncer de mama também é uma delas. Então, manter-se no peso e fazer atividade física também é protetivo para câncer, são vários os cânceres, e câncer de mama é um deles. Vale a pena manter-se no peso e vale a pena fazer atividade física. Quem é meu paciente sabe, eu começo a consulta dando boa tarde, perguntando, está fazendo atividade física? E se não tiver, é a primeira frase que eu escrevo no prontuário, é a primeira frase, paciente em atividade física regular, ou paciente sedentário. Por que isso? Porque isso é muito fácil de ser modificado, tem um impacto altíssimo e o paciente precisa ser reforçado sobre isso em todas as consultas. Porque o paciente tem que ter a consciência de que é um tênis, 50 minutos, 3 a 4 vezes por semana. E isso muda completamente o desempenho dele diante da doença, ainda que ele esteja em tratamento de câncer. Ainda que o câncer seja incurável, como, por exemplo, o câncer metastático. Mesmo esses pacientes, se conseguirem fazer atividade física, terão um desempenho muito melhor do que os pacientes que não fazem atividade física, que passam o dia no sofá assistindo televisão. Então, isso também as empresas podem fazer. Sim. Então, assim, mais uma vez eu volto para o objetivo do podcast. Quando as empresas têm uma cultura voltada para saúde física, voltada para os espaços abertos, voltada para ginástica laboral, voltada para uma série de eventos que consigam colocar a questão física dentro da atividade laboral, as empresas estão ajudando as pessoas a terem reconhecimento físico, as pessoas a terem autoconsciência da importância do corpo e as pessoas a terem cultura de prevenção de doenças. E a lista de doenças que a gente faz é uma lista enorme de doenças, inclui câncer, mas não está restrito a câncer. Demência, osteoporose, disfunção erétil, um montão de coisa está relacionada com as pessoas que simplesmente se mexem, em comparação às pessoas que não se mexem. Então, quando as empresas pensam nisso, as empresas estão promovendo saúde de verdade com as pessoas.
Eu particularmente falando, o Outubro Rosa é um mês complexo para mim, particularmente porque perdi uma cunhada para o câncer de mama. Foi uma jornada difícil, uma jornada onde eu me debrucei muito pelo assunto, e foi quando eu descobri que a desinformação ela mata. Eu acho que é um dado que as pessoas precisam entender. A desinformação ela mata. E aí, não falar sobre isso era um tabu na família, como em qualquer família normal brasileira. Por isso a gente toda hora volta para essa questão de quebrar tabu. Se a gente sair desse podcast, doutor, com esse objetivo cumprido, de que as pessoas falem, acho que o senhor falou magnificamente, você não vai assistir uma palestra de Outubro Rosa porque você é mulher, porque você é um ser humano. E você não pode deixar de assistir uma palestra do Outubro Rosa porque você é homem. Porque você é humano, você tem, como o senhor disse, você tem mãe, filha, irmã, prima, namorada, noiva, esposa, enfim. Tudo isso na sua vida. E que, se você perder, eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter ouvido antes de que isso acometesse o meu ecossistema familiar. Eu gostaria de ter ouvido muito mais sobre isso, porque hoje eu falo sobre isso. Mas eu falo em iminência de uma tragédia. Foi a perda de uma vida de uma menina de 30 anos. E é muito sobre isso. Se você é empresário e você ainda não faz isso, o Dr. Nivaldo está à disposição. O contato dele vai ficar aqui no vídeo para que a gente possa, para que vocês possam entrar em contato, marcar uma palestra. Doutor, fala mais sobre suas palestras, como elas funcionam, como entrar em contato. A gente vai deixar aqui embaixo. Também que ele presta para empresas também. Né? Isso é muito importante, porque trazer o senhor aqui foi, além de tudo, além de trazer um arcabouço de conhecimento sobre esse assunto, é trazer uma possibilidade de que essas empresas, óbvio que o Outubro Rosa é simbólico, mas o cuidado com o câncer de mama, ele é eterno. Ele vai ser novembro, dezembro, janeiro, enfim, ele vai ser o ano todo, toda hora, toda a vida. Então, empresário, não ache que você só tem que se preocupar com isso em Outubro Rosa. Você tem que se preocupar todos os dias. Então, façam campanhas. O Dr. Nivaldo está à disposição. Como é que faz para contratar o senhor? Nós temos uma equipe, nós temos na Oncoemates, uma equipe de médicos, de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos que fazem sim esse tipo de trabalho, de palestras, esclarecimento. São palestras super interessantes. Às vezes a gente leva os moldes da mama, a gente explica como fazer, a gente explica de que a gente faz a atividade no local, a gente vai na própria empresa, a gente conversa com as pessoas na empresa mesmo. A gente tem feito, agora em outubro, a gente tem ido para agência bancária, escolas e campos de mineração. E todo quanto é lugar, a nossa equipe está indo e está sendo muito interessante, justamente isso que você falou, Frank, está sendo muito interessante essa disseminação do conhecimento. Então, assim, a equipe é grande, e é uma equipe toda feita por especialistas que vai disseminar o conhecimento, porque nós queremos multiplicadores. Então, nós queremos levar para 10, que vão levar para mais, cada um desses 10 leva para mais 100 e assim vai, e a gente vai multiplicando o conhecimento que não pode ser complexo, precisa ser acessível. Isso. Os especialistas ainda têm um conhecimento complexo para fazer o tratamento, mas a gente quer tornar o conhecimento viral. Como se diz hoje em dia, são os vídeos virais, tem um conhecimento viral. Então, realmente, a nossa equipe é uma equipe de multiplicadores desse conhecimento. A minha assessoria hoje para empresas é uma assessoria específica. Eu sou especialista hoje em inovação e tecnologia. Então, eu faço esse tipo de assessoria hoje para empresas. Eu tenho trabalhado mais com empresas nacionais. Então, hoje eu faço uma assessoria sobre inovação, tecnologia, em oncologia e em saúde. Então, eu hoje faço uma parte de assessoria para dados em saúde, dados em oncologia, inteligência de dados, inteligência artificial, big data. E é uma parte bem específica que não tem a ver com palestras. Essa é a minha assessoria específica. Mas a nossa equipe, a gente constituiu uma equipe de formação de pessoas, e essa equipe é que dá essas palestras, e tem sido uma experiência assim, realmente engrandecedora. Está sendo muito interessante. Eu não sei onde a gente não deu palestra ainda. E como é que faz para quem está assistindo agora, o empresário? Certeza que amanhã, quando a gente publicar esse vídeo aqui, toda quinta-feira, aqui no podcast, vídeo novo, e esse nosso segundo episódio está super especial.
como é que a pessoa vai fazer para... A gente vai colocar nos comentários, mas eu queria que o senhor falasse, ó, o número tal, Instagram tal. Pronto, o Instagram nosso, tem 2 Instagrams, um é Clínica Homo, com H, Clínica Homo, @Clínica Homo, e o outro é Clínica Oncoematos, Oncoematos SE. São os dois nossos 2 Instagrams que têm esses contatos para poder convidar a gente vai sim, a gente vai na sua empresa, a gente vai no seu local e a gente vai ser disseminador de conhecimento. Tem que algum custo? A pergunta, veja, você não quer calar. Os custos são de logística. Ou seja, nenhum. Não, às vezes tem que deslocar, às vezes a gente precisa ser deslocado. Às vezes, quando precisaram levar a gente para o interior, então... Isso não é custo, né? Bom, isso não é custo. É custo, a gente não vai chegar lá de graça. Então botaram um motorista para levar a gente para não sei para onde, entendeu? Mas para uma empresa, isso não é custo, gente. Bom, só ter profissionais desse gabarito, desse know-how, né? Porque eu ficava curioso. Nos funcionários. Sim, eu ficava curioso. Não, existe uma cobrança para que isso... Não, nós não cobramos taxa nenhuma. O nosso trabalho ele é voluntário. Mas existem os custos relativos ao deslocamento, a caso seja necessário, isso tudo vai precisar ser viabilizado junto. Mas o nosso pessoal ele faz isso de forma voluntária. Então não precisa ser só em Outubro Rosa, pode ser qualquer a gente fazendo agendamento, a gente vai o ano todo. Perfeito. Então, empresário, não precisa ser no mês de outubro, porque ele já está acabando e você pode fazer isso em novembro, dezembro, janeiro, qualquer mês. A equipe multidisciplinar do Dr. Nivaldo está à disposição nos Instagrams que ele passou e a gente vai deixar aqui também embaixo na descrição do vídeo. A agenda desse homem é lotadíssima, ele já está, vocês não estão percebendo, mas ele já está em reunião. Enquanto está conosco aqui falando no Kendra Podcast, só para você entender como ele é solicitado. É vida de CEO, né, gente? Ele é um médico CEO, né? Isso não é para qualquer pessoa. Então ele divide aí a atenção dele entre o empreendedorismo e entre a medicina, que talvez sejam as 2 profissões mais nobres e mais trabalhosas que tem aí na nossa sociedade moderna. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para liberar o senhor, eu prometo. Tá? Mas eu tenho algumas dúvidas aqui que foram mandadas por nossos, né, clientes aqui da MPK, que é um pool de empresas que nos atendem. Mas enfim, deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. Em relação ao senhor, a gente falou muito sobre câncer, óbvio, mas eu queria conhecer um pouco mais o senhor, sua vida pessoal, seus hobbies, o que família, é que você, empresário, né, médico, tem tempo de fazer? Porque eu acho que não tem tempo de nada, né? Pelo amor de Deus. Eu engano seu. Olha, a coisa mais nobre, a coisa mais importante que eu faço na vida é ser pai. Eu compartilho desse bem. Eu compartilho muito desse bem. Bom. A coisa mais importante, então, não é ser médico, não é ser empresário, é ser pai. Então, eu sou pai de duas princesas lindas, uma de 6 anos que chama Maria Eduarda e uma de 9 anos que chama Maria Clara. Ali sim, eu tenho meu ponto mais alto e mais importante de todos. E minha vida, meu dia é pautado nos horários que eu estou com a minha família. De fato é uma agenda muito concorrida, digamos assim. Então, meu dia começa às 4 horas da manhã, eu estudo. Às 5 eu vou fazer atividade física. Às 6 eu vou arrumá-las para a escola. Eu mesmo levo elas para a escola. Às 7 eu começo a minha jornada de trabalho. Aí, meio-dia, eu pego elas na escola e continuo a jornada de trabalho. E assim vai. Almoço com elas e continuo minha jornada de trabalho. E a minha jornada é entre médico, empresário e consultor, com essa pauta de inovação, de tecnologia, exato. E eu estou muito... Esporte. Sim, eu faço... Não, veja, eu faço personal 3 vezes por semana e eu faço caminhada todos os dias. Eu caminho entre 6 e 10 quilômetros todos os dias. E durante a caminhada, eu fico ouvindo ou livros ou podcasts. Então, eu leio um livro, eu ouço um livro, eu tenho um aplicativo de audiolivro que eu ouço ao menos um livro por semana, mais ou menos. Então, no ano, eu ouço entre 40 e 50 livros diferentes relacionados ou a temas de inovação, a temas de espiritualidade ou a temas de comportamento humano, mais ou menos assim, alguma coisa nesse sentido. E
é isso, assim, eu faço o máximo para estar o maior parte de colocar minhas filhas para dormir também à noite. Eu faço um esforço enorme para poder tentar, que elas dormem muito cedo, mas de tentar lá na hora que elas estiverem dormindo eu vou também. Então, eu acordo elas de manhã cedo e coloco para dormir no final do dia. Eu tento sempre estar nesses dois momentos aí. Eu sou pai muito também, né? pai de 2 meninos, e é muito disruptivo, porque eu sinto a mesma coisa que o senhor. Eu não trabalho, eu não nasci para ser outra coisa que não pai. Tudo que eu faço fora ser pai acaba sendo trivial. Faço com muito zelo, com muito amor. Ser apresentador do Kendra Podcast, ser CEO da Dualtech Soluções de Tecnologia, CMO da Digital, que é a agência de marketing digital, são ocupações do meu tempo até chegar o meu ofício principal, que é acordar eles para dar banho para a escola, compartilhando com o senhor, contar histórias. A gente lê pelo menos 4 livros por semana, são 2 de cada, são 2 meninos, então eles escolhem os livros, a gente lê. Normalmente a gente está na fase do Roblox. Quem é pai de menino e de menina nessa idade aí de 6, 7, 8, 9 anos, está lendo Roblox, porque, enfim, é o que eles querem ouvir. E parabéns, doutor, porque é difícil fazer, né, esse contrapeso, é difícil conciliar, né, é difícil gerir esse tempo, né? Ser empreendedor nos suga, nos consome, porque a gente não desliga da empresa, mas ter essa capacidade, eu parabenizo o senhor, e eu já fico mais fã. Eu já vou lá seguir, já seguir as postagens. É um exemplo mesmo, né? Um exemplo. Tis casou agora, tá? Então ela ainda não é mãe, então ela é recém-casada, ela tá naquela fase, sabe, né? Por enquanto tá tranquilo, né? Porque a vida começa assim, né? Só 2, depois vai entrando, claro, né? Claro. Não tenha pressa não. Não tenha pressa de nada. Para ter pressa, não doutor. tem essa agitação toda. Não. Mas tudo a seu tempo. É verdade, tudo a seu tempo. Mas parabéns, doutor, também, né? Porque é um exemplo, né? Porque a gente vê casos, né, diferentes do seu, né? O foco é outro e os filhos ficam em segundo plano. Né? E é muito importante, né, e gratificante ver uma pessoa assim como o senhor, que consegue unir, conciliar tudo isso. Não, a gente tenta, eu não consigo isso. Não, a gente tenta. É os pratinhos assim empilhados e a gente fica girando. Mas no final dá certo, né? No final dá a gente certo. aceita os que quebram. Sim. A gente aceita que uma hora ou outra algum quebre, mas a gente não se lamenta, não. O senhor falou de livro. Tá? Fala pra gente aí 1, 2 ou quantos o senhor quiser de livros que são livros de cabeceira, que o senhor não dispensa, que são livros que o senhor gosta de ler. Eu sei que tem muito livro técnico da área médica que o senhor lê. De jeito nenhum. Não. O técnico, eu me restringo a publicações assim, de artigo científico, essa parte mais de artigo científico, a parte técnica. O livro mais importante de todos é o livro dos livros, né, que é a Bíblia. Isso aí é o mais importante de todos para mim. Isso aí não tem discussão. Mas, assim, tem recentemente alguns livros interessantes que eu li. Tem um livro chamado What Would Google Do, que é o que o Google faria, que é um livro interessante para quem for empreendedor, para quem quiser ter um novo mindset, assim, eu acho que é uma coisa interessante. Tem um outro livro chamado A Economia dos Desajustados, que é um livro super interessante, fala de aspectos também de empreendedorismo, sobre como empreender, tendo como exemplos pessoas que empreendem de forma contrária à regra, digamos assim. Tem vários livros bem interessantes. Assim. Leve em consideração que ele lê muito livro, né? É difícil para ele. É um por semana. Tem os clássicos, assim, os clássicos, assim, Pai Rico, Pai Pobre, tem Sim. O Homem Mais Rico da Babilônia, esses são clássicos que quem não leu ainda vale a pena ler para poder entender, assim, Measure What Matters, que é um livro em inglês que é interessante, que é Medir o que importa, que é interessante, fala sobre métricas. Enfim, é interessante. Acho que tem algumas coisas bem bacanas assim, para quem quer empreender. Eu acho que é um papo bem interessante. A gente marca isso para o próximo podcast, assim, um papo só sobre empreendedorismo. O senhor acha que faz diferença na sua carreira ser um médico empreendedor? Porque a gente sabe que tem médicos que são só médicos, só querem saber da área técnica, como eu falei, mas tem médicos que empreendem e estudam, como o senhor já provou pelos livros que escolhe ler e pelas decisões tomadas, que é um empreendedor. Faz diferença na sua vida e fez diferença na sua vida como um todo tomar essa decisão de ser médico e empreendedor, empreender, ter funcionários, ter equipe, gerir pessoas, entender sobre pessoas. Fez diferença na sua vida isso?
Eu estou dizendo, olha, isso é motivo para outro podcast, Frank, porque eu vou dizer um negócio para você. Assim, eu nunca escolhi ser um médico empreendedor. Eu nasci assim, eu tinha 11 anos de idade, quando eu cheguei para o meu pai e disse, papai, você vai me tirar da escola que eu estou, porque eu só tiro 10, eu tenho média 10, eu não estudo o suficiente para me esforçar para estar aqui. Então, eu não fui um aluno normal que queria cumprir as coisas e queria me livrar da aula para poder ir brincar. Papai, você está gastando dinheiro com a escola. Eu estou nessa escola, eu sou o primeiro aluno da turma e não é o que eu quero. Eu quero fazer jus a isso. Me arranque daqui e me bote em outro lugar. Eu tinha 11 anos de idade. Então, assim, o espírito de questionar a ordem vigente e de querer buscar uma coisa que não existe, ele mora dentro de mim desde que eu nasci. 11 anos. Então, eu nunca pensei em montar nada. Hoje eu tenho uns 9 CNPJs. Mas eu sempre, onde eu estou querendo saber se eu estou dando o máximo de mim e se o ambiente está tendo o máximo que eu posso dar para o ambiente. Então, agora eu estou tendo essa oportunidade que é ímpar de fazer esse podcast com vocês. E a gente está concluindo. Eu estou cheio de gratidão e estou cheio de aprendizado. É assim que eu vou sair por aquela porta, melhor do que eu entrei. Se não for para ser assim, eu não vivi essa experiência. Não fui eu, foi outra pessoa. Só valeu a pena ter vindo aqui porque eu saí melhor. Não porque eu deixei algo bom, não porque eu deixei vocês melhores ou porque eu impressionei vocês, mas porque eu saí enriquecido. E eu acho que a origem do empreendedorismo é a necessidade de encher a própria vida de propósito e de deixar um propósito no mundo. Essa é a origem do empreendedorismo, um legado. Não é ter ou não ter funcionário, ter ou não ter uma empresa, ter ou não ter um CNPJ, produzir ou não produzir uma caneta com sua cara e tudo mais. Eu acho que a origem do empreendedorismo é você tem interesse, você tem propósito, você enxerga o seu propósito e você tem interesse em transformar esse propósito num legado que poderá ser prolongado para a vida. Então, assim, se sim, junte-se com alguém mais e chame mais alguém e junte 2 gravetos e faça uma fogueira. É como eu enxergo humildemente isso. Então, assim, quando eu tinha 11 anos e eu disse para o papai, essa escola não me desafia, eu enxergo isso como um espírito empreendedor. Sim, sem dúvida. Eu enxergo isso porque o papai me desafiou realmente. E aí eu fui para a escola que eu virei o 7º lugar, já não era mais o primeiro. Oi. Agora eu preciso estudar. O negócio já não é mais. Agora a porta zona de conforto zero agora. Mas isso, olhando a perspectiva de uma criança de 11 anos, eu acho isso interessante. Não, isso é disruptivo. Eu acho isso negativo. Ao contrário, aliás, 11 não, desculpe, 13 anos. Eu acho isso bem interessante, porque é um espírito inquieto, é um espírito que busca, é um espírito que está... Não chega, eu não vou chegar aqui e vou achar que está tudo certo. Não, eu já mexi em tudo que tinha aqui, porque eu quero saber o que é cada uma dessas coisas e tudo mais. E permitir que essa criança esteja sempre presente no coração e não permitir que essa criança morra nunca, porque muita gente, às vezes, sobretudo os mais jovens, perguntam, como é para você ter essa vida de sucesso? Eu disse, qual? O que você acha disso? Eu só vivo, né? Não, eu acho que você está enganado, você está conversando com outra pessoa, não é comigo não, você me arranja uma vassoura que eu vou varrer o chão, eu vim aqui para se vir, eu não estou sabendo como é que é esse negócio todo. Quando eu chegar lá, você me derrube, por favor. Porque lá eu não preciso ficar, eu não quero ficar lá, eu quero continuar normal. Então existe, Frank, para que eu vou concluir, existe uma ideia, sobretudo dos mais jovens e dos mais imaturos, de que sucesso é um lugar, é um nirvana, é um estado paralítico e paralisante. Ou seja, uma estação de parada. Sucesso é a beleza da viagem. É o processo. Trajetória. E a viagem, ela às vezes cheira mal, às vezes o pneu fura, às vezes a curva é fechada, às vezes falta gasolina, às vezes chove, às vezes o bicho passa na frente, você tem que dar uma freada. E é a beleza da viagem que é a beleza de empreender. É horrível. Eu seria um péssimo funcionário público que bate ponto entre faz 2. Aí bateu ponto na sede. Eu seria péssimo isso porque eu adoro a viagem.
Eu adoro. Os desafios, Adoro né? resolver o problema dos outros. Adoro arrumar problema. Adoro. Resolver também. Né? Não, adoro. Então, eu acho que é muito do perfil de cada um. Eu nem sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acabei abrindo já um leg para uma outra coisa que é. É um outro podcast. É um outro podcast, assim, Vamos ter como outro alimentar podcast. a criança interior, né? Assim, para não perder a graça de empreender, né? Eu acho que a grande pergunta que todos os empreendedores deveriam fazer, ou todo mundo que acha que é empreendedor deveria fazer, é: o que eu busco? Qual é o meu propósito? E enquanto você não tiver a resposta honesta para isso, olhando no espelho, só você com você mesmo, não vá. Porque pode ser que você esteja atrás de uma conta bancária, pode ser que você esteja atrás de um carro do ano, pode ser que você esteja atrás de outras coisas que ainda não são um propósito. E quem vai atrás disso aqui se contenta com outras coisas. O senhor falou, só para contrariar o senhor, tá? Fica à vontade. Ousadamente contrariar o senhor. Contrarie. Não concordo com o senhor. Ainda bem. Quando o senhor diz que não obteve sucesso. Porque o sucesso, ele está também aos olhos dos outros. E por que eu digo isso? Porque um dia, um dos meus mentores me disse o seguinte: Franklin, o seu pior resultado é o melhor resultado de muita gente. E você inspira as pessoas assim. O senhor é referência, não porque está num pedestal, mas porque faz o seu trabalho com perfeição. Com excelência. Então, ser referência tem a ver com isso. Fazer o seu trabalho com zelo, com honestidade, com ética, com carinho, com atenção. Então, o senhor é. E internalizar isso faz muito sentido. Eu estou parabenizando o senhor por isso, porque eu sou muito fã do seu trabalho. Muito fã do seu trabalho. Não porque o senhor é uma estrela, que é, quer queira, quer não, mas porque o senhor é referência para mim. Qual o homem que eu quero ser? Eu também quero ser como o senhor. Pai como o senhor, profissional como o senhor, ser humano como o senhor. Acho que todo mundo que está assistindo o Kendra Podcast já passa a conhecer mais, né? Quem é você, seus hobbies, seu conhecimento, seu zelo com pessoa, sua preocupação com a humanidade, né? Sobre o conhecimento que passa. Então eu estou parabenizando em nome do Kendra Podcast, além de ser muito fã do seu trabalho, agora eu sou muito fã do ser humano que você é. Então, obrigado. Bom, a gente, nesse segundo bloco aqui, a gente trouxe um convidado especial para falar de um tema muito importante, que é a superação. O senhor falou muito de 60% e a gente quer que esse número alavanque para até 100% de casos de cura. E a gente convidou, ela aceitou. Eu quero agradecer imensamente, de coração, Cadinha. É um prazer, né, ter ela aqui, né, para embelezar, né, nosso podcast. Mais ainda, né? Então, muito bom. Cádia, conta para nós como foi a sua experiência, Cádia, que passou por todo esse processo, está curada hoje, né? Graças a Deus e graças ao doutor Nivaldo, que foi quem acompanhou ela. Cádia é assim, apaixonada pelo trabalho do doutor Nivaldo, não por acaso, né? Mas antes disso, fã número 111, eu ouso dizer. Mas conta um pouco pra gente, Cádia, para quem está assistindo o Kendra Podcast, como foi passar por esse processo, qual é o recado que você dá para quem hoje quer, né, e está passando por isso? Eu sempre digo que o câncer a gente não pode romantizar, né? E o doutor Nivaldo faz isso muito bem. Ele é bem rápido, ele explica, né? E ele passa a melhor parte, que é a confiança. Então, se você está sabendo que tem um câncer, né? Ou qualquer doença, eu acho que qualquer profissional, você precisa ter confiança. O doutor Nivaldo passa isso, confiança. E aí, no começo, né? Todo mundo, óbvio, né? Ninguém quer ter câncer, né? Mas aí, a escolha do médico, né? Ele já foi médico de minha mãe teve 2 cânceres, no segundo câncer, o doutor Nivaldo tratou. E o doutor Nivaldo faz toda a diferença em qualquer tratamento. Eu digo que a confiança que eu tenho nele como médico é que me dá a minha calma, entendeu? Então, assim, eu vou para o doutor Nivaldo, pronto, fico nervosa, óbvio, que todo mundo fica, porque ele vai ler, vai ver os índices e tudo, mas, assim, a tranquilidade de saber que eu estou com o melhor médico, que é o doutor Nivaldo Farias. E ele atende a gente, é gente mesmo, do olhar. A clínica também, a Oncoematos, onde eu faço meu tratamento, ali todos
o carinho que tem, entendeu? De chamar pelo seu nome, de saber, tá melhor, tá bonita. Ele é o primeiro quando vem atender a gente, tá mais bonita, né? E como ele diz, já tá fazendo exercício. E aí, assim, ele incentiva e faz o processo que realmente é um processo dolorido, é um processo, né, que tem várias fases, mas assim, ameniza bastante todas as fases do tratamento, tendo o doutor Nivaldo Farias como meu médico. E não só a mim, como toda a minha família, né? Quando a gente faz um tratamento, que eu acho que é a pior parte do médico, não é só o doente. É o esposo do doente, o filho do doente, a família toda que se envolve. Ele tem paciência de receber todos, né? E ali de cuidar com o melhor que ele faz, que é cuidar de gente, né? E a gente que tem câncer, né? No meu caso, eu tenho um câncer, não é uma cura, mas a gente vive bem, né? É como eu digo, que a maior parte do tempo são coisas boas, né? Eu não tenho uma cura, mas assim, eu vivo ótimo, e são bem mais dias bons do que dias ruins. Tem dias ruins? Tem, como na vida de qualquer pessoa, né? Como o sucesso dele teve os dias ruins, o estudo demais, o trabalho, o corre-corre, a família, mas o diferencial no meu tratamento é o atendimento do Dr. Nivaldo e a confiança, porque todo mundo, Kádja, eu entendo que todo mundo quer para ajudar. Vamos para São Paulo, ele vai, Kádja, se quiser ir para São Paulo, eu indico até o médico. Falei com o médico ontem, aí eu digo, não, o doutor Nivaldo já vem de São Paulo todos os dias. Então, o doutor Nivaldo é assim, é a confiança mesmo que passa e a diferença no tratamento com ele. Doutor Nivaldo, a pergunta que não quer calar. Kádja era obediente, é uma paciente obediente. Veja, Franklin, eu vou dizer uma coisa para vocês não têm ideia. Agora vamos emocionar. Não pode. Não pode. Ai, todo mundo se emociona. Vocês não têm ideia da gigante que vocês têm diante de vocês. Assim, quando alguém confia a vocês uma coisa assim, cuide disso aqui, vocês vão cuidar com o maior zelo, porque é uma coisa, sei lá, isso aqui é feito de ouro, cuide disso aqui, mas tá bom? Isso é coisa, né? Vocês vão cuidar muito, não, isso aqui é feito de diamante, isso aqui é herança do meu bisavô e vale muito, vale $1 milhão, vão cuidar com muito zelo. Quando alguém se entrega a própria vida nas suas mãos, não há como exprimir a delicadeza, a sutileza e a grandeza desse ato. E a minha emoção, e eu estou realmente muito emocionado agora, é porque vocês não têm ideia da grandeza dessa mulher que me enche de elogios agora, porque tudo que ela fala se refere muito mais à grandeza dela do que aquilo que eu consigo entregar, porque a minha entrega é claro, eu me esforço muito, é claro, eu tento ao máximo ser honesto, ser claro, ser aberto com as variáveis que estão em torno, mas é muito mais a forma com que ela consegue e com que cada paciente consegue receber o que está acontecendo do que com aquilo que eu próprio consigo entregar. E a Kádja tem demonstrado um grau de maturidade, um grau de abertura e um grau de gratidão a Deus por tudo o que acontece, que faz com que ela tenha esse olhar sobre todos e, sobretudo, cheio de gratidão e de amor. Então, assim, porque se eu devolver para ela limpinho e organizado, ela é grata. Se eu devolver para ela faltando um pedaço do braço, ela é grata. Se eu devolver para ela sujo por dentro, ela é grata. Porque ela vai entender que eu fiz de tudo para entregar o melhor jeito possível. E ela reconhece isso com gratidão. Porque nós estamos falando de alguma coisa extremamente séria, que é o câncer. Nós não estamos falando de uma coisa de fácil controle e que as variáveis estão sempre nas mãos. E ela consegue entender isso com uma maturidade enorme. E ela me manda fotos com o marido dos resorts que vai, das festas que vai. E eu acho isso... telespectadores, eu acho isso o máximo.
Ela sabe disso. Ela sabe celebrar a vida. Né? Eu celebro junto com cada paciente. Eu vibro demais. E quando me pergunta, chega as mensagens, doutor Nivaldo, eu posso ser? Pode. Pode. Doutor Nivaldo, dance por mim. Olha, vá pro frevo também. E eu posso comer, coma duas. Eu posso, só se for do bom. Porque a celebração da vida, o ato de gratidão. Venha me dar um abraço também. Eu quero dar um beijo em vocês dois. E cadê o Fontes, que é um dançarino? Fontes é o esposo dessa. Fontes, eu quero saber se você está dançando bem ou se não. Fontes, fique bonito, porque sua mulher está linda. Justamente pela necessidade que eu tenho, e eu faço isso de coração, de celebrar a vida de cada pessoa. Eu faço isso de coração. E eu estou realmente extremamente emocionado porque é de uma grandeza e de uma generosidade quando alguém confia a você o bem que não se compra, que é a própria vida. No caso dela, a vida da mãe, a vida de si mesma e as próprias intimidades. Ser médico é muito sutil, porque a pessoa não chega lá e diz, tome isso. A pessoa chega lá e diz, eu vou me esvaziar. E não está na pele, está nas intimidades, nos pensamentos, nas convicções. Então, assim, é uma carreira extremamente difícil, a carreira de ser médico, e é uma carreira extremamente gratificante. Então, a Cádia é uma gigante. Isso, sem dúvida. Sabe disso. Ela é minha madrinha. Aqui ela não gosta que eu fale. Você é um sortudo. Ela é minha madrinha aqui. Ela transformou. Eu era um empreendedor, hoje eu sou empresário por causa de Cádia. Ela sabe disso. Ela não gosta que eu fale isso, mas ela sabe disso. Ela é exemplo para a gente aqui. Ela é um dos pilares dessa empresa, desse pool de empresas. E, além de tudo, ela é o chiclete que nos une. A Cádia aquela mãe, aquela irmã. É impressionante. Por exemplo, todo mundo que está aqui é cria dela. Eu sou cria dela. Tiz é cria dela. Todo mundo está aqui é cria dela. E não por acaso, porque Cádia agrega. Cádia é daquelas pessoas que ela nasceu para somar, para juntar você com alguém que vai fazer você tirar o melhor de você sempre. Então, esse podcast, o nome Kendra Podcast, foi ela que deu. É ela que idealizou cada pedacinho desse podcast, do estúdio. Ela sabe disso, eu não estou rasgando seda. Ela me conhece como pessoa, ela sabe que eu não gosto de rasgar seda para ninguém. Acho que, da mesma forma que eu não gosto de rasgar seda para ninguém, eu adoro dar méritos, como eu dei ao Senhor, como méritos. Cádia, eu sempre vou dizer muito obrigado por existir na minha vida, na vida de todos nós. Viu? Eu que agradeço. E mais uma vez a doutor Nivaldo, porque assim, eu sei o tempo de doutor Nivaldo, né? Eu sei quem é a pessoa de doutor Nivaldo. E assim, ele está aqui, eu sei que é um ato de carinho realmente com a minha pessoa, porque eu sei que ele é muito corrido. Então, muito obrigado. Vamos finalizar. Obrigada, doutor, pela sua presença e seu tempo. Outros podcasts com o doutor Nivaldo. Obrigado pelo convite. Imagina, foi um prazer todo nosso e nos vemos no próximo episódio aqui no Kendra Podcast. E gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, a MPK Contabilidade, que cedia aqui o estúdio do Kendra Podcast. E se você também quer fazer o seu podcast e não tem uma infraestrutura, como é que faz para poder contratar o serviço da MPK Studio? Gente, é bem simples. O nosso número do WhatsApp e também telefone é o DDD 79-2107-7070. Pode mandar uma mensagem por lá que a gente vai te orientar em todo o processo, né? Para você usufruir dessa estrutura toda. É uma mega estrutura e também a gente vai deixar o número aqui embaixo na descrição do vídeo. Sim. Além da MPK, nós temos como patrocinadora Parcad Escritório Virtual. Então, se você está abrindo uma empresa agora e quer evitar os gastos iniciais com infraestrutura, correspondência, atendimento, você pode optar por fechar contrato com a Parcad Escritório Virtual, também o mesmo número de contato. E eu super indico para quem está começando agora, principalmente abrindo uma MEI, uma microempresa, é super válido. Além disso, um dos nossos patrocinadores é a Valência Félix Advogados e Associados. Uma assessoria jurídica é sempre essencial, tão quanto a assessoria contábil, para você que quer ser um empresário de sucesso. Temos também a Digital, que é a agência de marketing digital, quem cuida aqui dos estúdios podcast do Kendra, quem também está no staff, o Márcio, um grande abraço, Márcio, que está conosco aqui, é o nosso operador de mesa. E se você quer trazer a sua marca, a sua empresa para o digital, você pode entrar em contato com a Digital, que é a agência, no @
digital que é agência, e você vai encontrar esse serviço que é maravilhoso. Também é Dualtech Soluções de Tecnologia, a empresa que cuida aqui toda a parte tecnológica do pool de empresas da MIPK. Então, todas essas empresas são assessoradas pela Dualtech Soluções de Tecnologia. E é isso, pessoal. Muito obrigado por participar do Kendra Podcast. Tis, muito obrigado mais uma vez por ter essa parceria aqui, nossa hoster. Obrigada, pessoal. Obrigada, Franklin. E até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.